Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Bom dia a todos, nesse domingo, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, iremos falar de um tema que diz respeito à nossa realidade do momento, às tarefas que tivemos que iniciar para adaptar os nossos trabalhos a esta época de pandemia. Vamos falar do passe à distância. Vamos fazer inicialmente a nossa prece para que a gente possa dar início aos estudos desta manhã. Querido Mestre Jesus, neste momento em que te buscamos em oração, vimos te rogar que esteja conosco nestes momentos, inspirando a cada um de nós as reflexões necessárias neste momento. Refletindo nas oportunidades que o Senhor nos concede de trabalho em favor do próximo e também de ser beneficiado tantas vezes com essas bênçãos recebidas através do movimento espírita. Pedimos, Senhor, que tudo transcorra em clima de paz e de harmonia e que as pessoas em seus lares possam ter também suas águas fluidificadas e se beneficiarem destes momentos de estudo e de reflexão. Ampara-nos a todos e que assim seja. Bem, então, o tema dos nossos estudos de hoje é o passe à distância. O que é o passe à distância? Nessa época de pandemia, em que as reuniões nas instituições religiosas ficaram impossibilitadas, porque devemos evitar as aglomerações, devemos colaborar para que a transmissão desse vírus seja cada vez mais diminuída, para que nós possamos superar essas dificuldades, né, em breve, com o auxílio da vacina e com a disciplina de todos. Nós estamos acostumados com o passe presencial. É aquele passe que você recebe na casa espírita. A pessoa entra numa cabine e ali os passistas, um a um, aplicam aquela transfusão de fluidos na pessoa. Começa-se sempre com uma prece e os trabalhos terminam com uma prece. E naquele momento, o médium é o instrumento desses fluidos que vêm de mais alto. Então, através da sua mediunidade, atuando no passe, o médium nada mais é que o veículo daqueles fluidos. Ele é o frasco por onde passa o perfume. E o frasco, mesmo quando o perfume acaba, ele fica perfumado. Não é isso? Então, o médium é apenas um instrumento. Mas ele tem a oportunidade ali, naqueles momentos do passe, de se aproximar da pessoa que vai receber o passe, né, do paciente, e com as suas mãos, operar essa transfusão de fluidos. Então, funciona assim. É um trabalho bastante conhecido e que já se tornou
trivial, rotineiro para as pessoas que frequentam as casas espíritas. O local ideal para a aplicação do passe é a casa espírita, porque é um ambiente preparado e ali você tem a certeza de que irá contar com a assistência dos benfeitores espirituais. Eventualmente, pode-se, em visita a um enfermo que não pode se locomover até a casa espírita, pode-se aplicar o passe na residência, no lar daquela pessoa. Ou, às vezes, em hospitais. Quem é que já não teve a oportunidade de ser beneficiado assim? A pessoa está hospitalizada e recebe aquele benefício maravilhoso do passe, que ajuda na sua restauração. Então, este é o passe presencial. Mas, nesse contexto da pandemia, em que a nossa casa, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem, ela se empenhou para a continuidade das suas tarefas, continuando através da modalidade virtual, através do aplicativo Zoom, com as nossas reuniões de estudos do Evangelho e do Livro dos Espíritos na terça-feira, com estudos aprofundados da doutrina espírita na quarta e na sexta-feira, através de outro aplicativo, o Google Meet. Também as atividades de evangelização estão sendo feitas à distância. Não cessamos com as atividades de assistência material, assistência socioespiritual, que a gente chama, entregando mensalmente as cestas básicas para as assistidas da casa, as nossas companheiras da reunião de sábado. E nas reuniões de diretoria, também realizadas à distância, a gente sentia que faltava alguma coisa, que alguma tarefa estava, assim, como que nos chamando. Porque quem é médium tem essas impressões antes mesmo que o fato ocorra. Então, os médiuns já estavam pressentindo essa necessidade. É como se recebessem, por vias intuitivas, essa necessidade de uma tarefa para aquelas pessoas que estavam em tratamento na casa, para aqueles que estão necessitando do passe nesse momento, muito embora não estivessem em tratamento. Então, resolvemos, por inspiração da espiritualidade, abrir esta reunião, abrir essa modalidade, melhor dizendo, do passe à distância. E foi pensado de que forma poderíamos fazer isso. Foi discutido e a inspiração veio de mais alto. Posteriormente, através de mensagens recebidas por médiuns diferentes, nós percebemos que a espiritualidade estava aguardando a nossa cooperação apenas para iniciar essa assistência às pessoas aí neste momento da pandemia. Pessoas com necessidades espirituais e pessoas também com enfermidades materiais. A gente percebeu, como era óbvio, a grande necessidade das pessoas. Neste momento de grande incerteza que foi este ano de 2020, em que, com a presença de uma doença dessa, virótica, ainda sem um medicamento que pudesse tratar aquela pessoa infectada, e aguardando a criação das vacinas, que as vacinas pudessem ser disponibilizadas para a população com grande ansiedade, percebemos que muitas pessoas se desequilibraram, vendo tantas notícias ruins, com a mudança da sua rotina, tendo que ficar mais em casa, com as dificuldades financeiras, dificuldades no seu trabalho, muitas pessoas ficaram desempregadas, e aquelas pessoas que já eram portadoras de sofrimento mental, passando a sofrer mais ainda,
tendo o quadro da sua enfermidade agravado. Tudo isso preocupava a direção da casa, essa grande necessidade das pessoas. Então, o trabalho foi criado e surgiu já há alguns meses com grupos de passistas, cada grupo contendo 5 passistas. E esses grupos foram sendo implantados aos poucos, através de reuniões de preparação desses passistas, em que se explicava a metodologia que seria adotada e se dava os fundamentos também teóricos, os fundamentos doutrinários desse passe à distância. Então, iniciou-se com a primeira reunião, uma reunião de segunda-feira, em que havia 5 passistas e um máximo de 15 inscritos por reunião. Como que é feita essa inscrição das pessoas? A inscrição é feita através do aplicativo WhatsApp. Existe uma pessoa responsável pela inscrição e essa pessoa recebe o pedido direto daqueles interessados em receber o passe para que ele possa inscrevê-lo. Então, havendo vaga, e Deus tem nos ajudado até o momento, porque ainda não faltou vaga. Ficamos, às vezes, lotados, mas fomos abrindo turmas e temos hoje 6 equipes de passistas, 6 grupos que comportam ali 90 pacientes com uma tolerância, com uma certa tolerância, dada a grande necessidade. Então, é possível que mais ou menos 100 pessoas recebam o passe semanalmente, no dia combinado. Cada grupo tem o seu dia e o horário é sempre às 21h30. Então, feita a inscrição, em que a pessoa fornece o seu nome completo, o endereço e o telefone de contato, telefone este para que a gente possa fazer o monitoramento, ou seja, mensalmente a gente entra em contato com a pessoa e verifica se a pessoa está participando, se ela ainda acha que necessita do passe, porque se ela não necessitar mais, ela deve abrir a vaga para outro necessitado, outra pessoa que estiver necessitando mais ali naquele momento. Então, funciona assim. É importante que seja a própria pessoa que vai receber o passe à distância que faça a sua inscrição, porque isso gera maior comprometimento da pessoa. Porque muitas vezes, algumas pessoas da casa nos procuram e dizem assim: por favor, me inscreva aí no passe à distância. Aproveita e inscreve meu marido, meus 3 filhos também, se puder, inscreve o meu cunhado. Opa, espera aí. O importante é que essas pessoas, em primeiro lugar, estejam sabendo que vão participar do passe à distância. Porque se não estiverem sabendo, não estiverem comprometidas em receber o passe não terá efeito. Então, o próprio interessado é que deve procurar este contato com a casa para se inscrever através do WhatsApp. Em casos nos quais a pessoa está impossibilitada de realizar a sua própria inscrição, casos de pacientes acamados, casos de pacientes que estão no CTI, alguém pode interceder por ele. Então, a pessoa pede e nós inscrevemos essa pessoa que está hospitalizada, que está no CTI, para que ela possa receber o passe. Mas é importante, é mesmo imprescindível que a pessoa saiba que está no passe à distância e que, se possível, no dia e no horário
do passe, ela possa, como todos os pacientes fazem, ali às 21h30 do dia do seu passe, a pessoa permanece durante 10 minutos em prece. Deve procurar um lugar mais reservado da sua casa para ficar sozinha nesse ambiente. Pode ser o seu quarto, por exemplo, e ali de 21h30 até as 21h40, a pessoa fica em prece, pensando em Deus, elevando o seu pensamento. Isso possibilitará uma melhor sintonia com os benfeitores espirituais. Então, a pessoa vai ter um aproveitamento melhor daquele passe à distância. No mesmo momento, a equipe de passista, cada uma na sua casa, os passistas vão ler o nome e o endereço do paciente e vão vibrar em seu favor. E tudo isso é feito com assistência, com a participação importantíssima e imprescindível dos espíritos. São os espíritos que vão até a casa da pessoa e, nesse processo de sintonia em que as energias vêm de mais alto, passam pelo médium, são direcionadas pela ação da vontade do médium em favor do paciente, e os bons espíritos cooperam nesse processo, eles são os catalisadores do processo, eles fazem com que aquele processo seja mais eficiente. Podemos dizer, podemos imaginar que são os espíritos que ajudam na condução desses fluidos até a casa do paciente. E os espíritos são bem mais organizados do que nós. A organização deles é impressionante. Cada paciente recebe os benfeitores espirituais no seu lar e recebe o passe através desse processo de cooperação, em que o passista atua diretamente, atua aqui no plano físico, fornecendo aqueles fluidos que vão alcançar o enfermo necessitado ali naquele momento. Basicamente é isso. Há alguma novidade nesse processo? Ora, não. Aprendemos na doutrina espírita o poder do pensamento. E o poder do pensamento direcionado pela nossa vontade. Aprendemos aí com as mensagens espíritas, com as mensagens psicografadas, como, por exemplo, aquela mensagem recebida por Chico Xavier, do espírito Padre Eustáquio, que eu estou sempre citando, porque gosto muito dela, mensagem presente ali no livro Instruções Psicofônicas, intitulada A Oração Curativa, em que Padre Eustáquio, aquele famoso médium de cura, que trabalhou durante alguns anos como sacerdote aqui em Belo Horizonte, e concedia bênçãos à multidão, aquela bênção de saúde e paz, e muitos da multidão, naquele momento, ficavam curados. Este Padre Eustáquio, em espírito, vem nos ensinar que, através da ação do nosso pensamento e da nossa vontade, nós podemos realizar esse processo da oração curativa. Para isso, temos que trabalhar primeiro na nossa purificação. Purificar o veículo. Purificar essa tubulação por onde vai passar aquela água límpida, vinda do manancial do Pai Celestial, para que ela possa chegar até onde ela será absorvida, até onde ela será consumida. Então, Padre Eustáquio nos ensina que todos nós somos capazes de realizar com eficácia esta oração curativa. Depende de nós. Então, cabe aos passistas se preparar cada vez melhor, purificando os seus pensamentos, melhorando os seus sentimentos, tornando esses sentimentos mais nobres, mais sublimes. Assim, ele será capaz
de ser melhor veículo para estes fluidos que serão direcionados com a ajuda dos espíritos em favor dos pacientes. Então, o processo funciona com base no nosso pensamento, que é criador. E está fundamentado no perispírito dos médiuns. Porque quando estudamos as propriedades do nosso corpo espiritual, chamado por Allan Kardec de perispírito, nós estudamos as propriedades do perispírito. Nós sabemos, por exemplo, que o nosso perispírito, ele é elástico, ele é plástico, ele pode se moldar a sua aparência, né, com a plasticidade. E com a elasticidade, ele pode se deslocar, né, quando, por exemplo, ainda ligado ao corpo físico, ele pode se afastar do corpo físico sem se desligar dele através dessa elasticidade. Então, ele fica ligado ao corpo físico através do que nós chamamos de cordão de prata. É aquele fio que liga o perispírito ao corpo físico e que só se rompe com a nossa desencarnação. Então, o perispírito é elástico, é plástico, é penetrável e penetrante, porque ele pode atravessar, né, quando no estado de desencarnado, o espírito pode atravessar paredes e pode ser atravessado também pelos encarnados que não percebem essa presença. Então, são propriedades do perispírito. E uma das propriedades mais importantes do perispírito é que ele é emissor por natureza. Nós estamos sempre emitindo. E quando emitimos esses raios, essas radiações, dirigidas pela nossa vontade em favor de alguém, isto se torna o princípio da oração curativa, realizada à distância. Então, não há novidades em termos de doutrina espírita para o passe realizado à distância. Ele tem o mesmo efeito do passe presencial. Gostaríamos de poder aplicar o passe presencialmente nos necessitados, mas neste momento, Deus está suprindo essa nossa dificuldade e permitindo que o passe à distância seja também efetivo. Então, os espíritos se mobilizaram para que esse processo seja mais trivial, mais corriqueiro e funcione no nosso dia a dia de médiuns passistas, né? Quem atua nessa tarefa. Então, o médium passista, ali naquele horário de 21h30 no seu dia, ele pega a lista atualizada do seu grupo, que é divulgada diariamente. Se é uma segunda-feira, até o final da tarde, mais ou menos, é divulgada essa lista dos pacientes daquele dia. Que pode ter saído algum paciente, pode ter entrado um paciente novo. O paciente pode estar naquele dia em viagem com um endereço diferente. Ou ele pode ter se hospitalizado e precisa modificar o endereço. Então, atualizamos estas listas de pacientes todos os dias de passe. E com a lista atualizada, que é passada para os médiuns, no momento correto, paciente concentrado na sua casa, em prece, pensando em Deus, elevando o seu pensamento a Jesus. Os passistas vão ler o seu nome lá, entre outros, né? Todos os que estão na lista, e vão vibrar em favor de todos. E a espiritualidade visita aqueles que estão em tratamento, que estão recebendo o tratamento, por assim dizer, né? Porque não é o tratamento espiritual, mas aqueles que estão recebendo o passe são visitados pelos espíritos que cooperam nesse processo. Então, o poder da vontade é o principal nesse processo. E o apoio espiritual é imprescindível. Temos observado no nosso dia a dia que muitos pacientes têm relatado que percebem, no momento em que estão lá concentrados para receber o passe,
aqueles que têm uma sensibilidade mediúnica maior, percebem, muitas vezes, a presença dos bons espíritos. Nada para se preocupar, nada para temer. São benfeitores ali, visitando a pessoa naquele momento, para cooperar no passe. Algumas pessoas percebem. E também, muitos relatam melhoras significativas com o recebimento do passe à distância. Há pacientes que, com o mês do passe, nos pediram para abrir a vaga para outra pessoa, cederam a sua vaga porque já não estavam necessitando mais. Melhoras significativas. Vou relatar alguns casos, sem citar os nomes, para vocês verem como esse trabalho, às vezes, nos surpreende positivamente. Eu recebi, através de um amigo, a notícia de que um amigo nosso em comum, servidor público, estava com Covid. Naquela repartição federal, ele era o único que estava atendendo presencialmente. Eu mesmo fui atendido por ele lá durante esse período da pandemia. Trabalhador valoroso ali daquele órgão público. E recebi a notícia que ele estava com Covid. Mandei uma mensagem para ele e ele disse que de fato estava. Então eu disse assim, posso inscrevê-lo no tratamento, no passe à distância? Posso inscrevê-lo no passe à distância? E ele, que já frequentou a casa, mas não é mais assíduo, ele, naquele momento, não estava nem pensando nisso, mas aceitou de boa fé receber o passe à distância. Então, eu o inscrevi. E ele começou a tomar o passe à distância. Transcorrida 2 semanas, período no qual ele havia tomado o passe à distância por 2 vezes, eu passei de carro em frente à repartição onde ele trabalha e vi uma pessoa de óculos escuros conversando na porta dessa instituição. Era ele. Então, quando voltei ao escritório, mandei uma mensagem para ele. Amigo, julgo ter visto você à porta do seu órgão público hoje. E ele disse assim, era eu mesmo, Rômulo. Já estou bem. Vim trabalhar hoje. Então, ele já estava curado da Covid, porque foi possível trabalhar. É claro que não podemos esquecer que o atendimento ao enfermo com Covid é um atendimento conjunto. Ele envolve várias coisas. Envolve, no caso do nosso amigo, envolveu o passe à distância, mas envolveu também os medicamentos, a consulta médica, os cuidados que ele adotou, o isolamento, aquele repouso. Tudo isso contribuiu para o seu processo de cura. Temos um outro caso também, entre muitos outros, de uma paciente que foi objeto de intercessão. Uma pessoa que já estava em tratamento me pediu que a colocasse, que a inscrevesse no tratamento, no passe à distância. Toda hora eu falo tratamento, mas não é tratamento, gente. Tratamento espiritual é diferente. Eu estou falando do passe aplicado à distância. Então, essa amiga pediu que inscrevesse uma pessoa que estava necessitando. E eu, seguindo as regras do trabalho, disse assim, peça a ela que fale diretamente comigo, que peça através do WhatsApp e me mande os dados. E quando eu fui conversar com ela, ela disse assim, Rômulo, eu estou com Covid e estou muito mal. Estou em casa, mas estou passando muito mal. Então, eu a inscrevi e ela começou a tomar o passe à distância e tomou o passe por 2 dias.
2 dias. E aí, nos mandou uma mensagem dizendo que na segunda-feira já tinha ido trabalhar. Olhem só, antes de começar o passe à distância, ela me disse que estava muito mal com Covid. E depois de tomar o passe 2 vezes, não haviam se completado ainda nem 15 dias, haviam se passado mais ou menos uns 12 dias. Ela nos comunica que já estava curada e que já havia voltado ao trabalho. Assim tivemos também famílias inteiras, né, em que 3, 4 pessoas da família estavam com Covid, inclusive crianças, e inscritos no passe à distância, e recebemos notícias dessa família ou dessas famílias, que todos já estavam bem, se recuperando. Houve também um caso que nos preocupou um pouco. Era um senhor que foi objeto de intercessão, pediram para colocar o nome dele no passe à distância, e naquele momento só havia vagas dali no grupo, dali a 5 dias, era o grupo de domingo. Então, eu inscrevi o paciente no domingo. E, quando chegou no sábado, recebi a notícia de que ele havia desencarnado. Então, lamentei muito, falei, puxa vida, nem deu tempo do paciente tomar o passe à distância. Poderia ter se curado, né? A gente tem sempre essa esperança. Ou, na pior das hipóteses, o passe poderia tê-lo preparado para a desencarnação, né? Como nós tivemos um caso assim, né? Que a esposa nos relatou que o esposo tomou, que já estava hospitalizado em situação difícil, com outra enfermidade, não era Covid. Ela relatou que ele ficou bem mais tranquilo nos dias finais dele, e ela atribui isso ao passe recebido à distância. Então, esse senhor do qual eu falava desencarnou antes de receber o primeiro passe. Então, aquilo nos chateou, nos preocupou. Passado algumas semanas, recebemos, através da psicografia, uma mensagem em que a espiritualidade dizia assim: não se preocupem com aquele senhor que desencarnou sem antes tomar o passe, porque nós recebemos a inscrição não através das redes sociais, não através da lista de vocês, mas no momento em que alguém intercede em favor de um paciente, a espiritualidade já capta esse gesto nobre e já inscreve a pessoa, e a pessoa já começa a se beneficiar. Então, o paciente desencarnou. Era a hora dele mesmo desencarnar. Mas ele não deixou de ser beneficiado por isso, porque a espiritualidade captou o pedido em seu favor. E relatou, inclusive, que ele estava bem atendido, amparado no plano espiritual. Então, são as surpresas, né, que sem a gente perguntar, a espiritualidade nos responde muitas vezes. Vários pacientes que estavam hospitalizados tiveram alta. Também jovens, né? Havia uma jovem aí da nossa mocidade que estava hospitalizada havia 60 dias e recebendo o passe à distância por intercessão de uma trabalhadora da casa, desde que o passe começou. Então, recebemos recentemente a notícia de que ela melhorou, voltou para casa, está em casa agora e continua ainda recebendo o passe à distância. Também pessoas que passaram por cirurgias e correu tudo bem, certamente, por estarem inscritas no passe à distância, isso contribuiu positivamente. Entendam, gente, que eu não quero dizer que foi o passe que fez com que corresse tudo bem. Mas o passe foi uma contribuição positiva que ajudou na recuperação daquelas pessoas que passavam por cirurgia. Tivemos um companheiro também que estava com suspeita de Covid. E esse companheiro não havia feito ainda o teste e
estava com sinais de pneumonia em casa, pediu para que nós o inscrevêssemos no passe à distância. Então, ele começou a receber o passe. Dali uns dias, ele nos relatou que não se tratava de Covid, que o diagnóstico tinha sido negativo. E hoje, passado cerca de um mês e meio, já cedeu a vaga para outra pessoa, né, esta semana. Então, são alguns dos inúmeros casos de benefícios do passe à distância. Nós fazemos, através de uma das trabalhadoras da casa, o trabalho de monitoramento desses pacientes. Então, temos uma equipe que faz as inscrições e faz o monitoramento. E essa pessoa liga para as pessoas e esta semana mesmo fez o trabalho de monitoramento com alguns grupos e muitas pessoas já relataram melhoras e muitas até disseram que podiam receber alta também, né? Podiam ceder a vaga já para outra pessoa. Então, muitos casos de melhoras, não só de enfermidade, gente, mas também do sofrimento, daqueles problemas de ansiedade, de angústia, de depressão, que muitas pessoas têm sofrido, têm passado por isso aí nesse período, se beneficiaram através do passe à distância. Então, aqueles que se interessarem podem procurar a casa, temos ainda algumas vagas, e o mais indicado é que a própria pessoa interessada procure encaminhar uma mensagem do WhatsApp solicitando a sua inscrição no passe à distância. E a inscrição será feita havendo vagas, né? Temos ainda algumas poucas vagas. Temos visto, então, gente, a grandeza desse trabalho com o qual a gente está cooperando. O trabalho não é nosso. Não é de quem escreve, não é de quem monitora, não é de quem aplica os passos. Não é nem da direção da casa. É um trabalho em que todos nós cooperamos com a espiritualidade em favor de muitos necessitados. E sabemos que muitas vezes são os espíritos que inspiram as pessoas para que se inscrevam. Vendo a necessidade, eles recorrem à inspiração para sugerir a essa pessoa que procure a casa ou encaminham alguém que dá o conselho, aconselha a pessoa a procurar a inspiração, a procurar a inscrição no passe à distância. Então, é um trabalho dos espíritos. E se alguma cura foi realizada, seja física ou espiritual, através do passe à distância, esse resultado pertence a Jesus. Porque todo bem que há na terra é devido a Jesus, nosso governador espiritual. Então, a Ele devemos agradecer, expressar a nossa gratidão se fomos beneficiados com o passe, ou se estamos tendo essa oportunidade valiosa de trabalho neste momento, vamos agradecer a Jesus. Então, encerrando o nosso estudo dessa manhã, agradeço pela atenção de todos, envio aquele abraço para todos os amigos, todos os companheiros de luta, de trabalho aí no Bezerra. Envio um abraço também às irmãs assistidas da casa, nossas companheiras, nossas irmãs tão queridas de sábado, aos companheiros da campanha do Pãozinho, todos aqueles que se esforçam aí neste ambiente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, em busca da própria transformação moral. Que Jesus nos abençoe a todos.
E vamos fazer agora a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, neste momento em que encerramos a reunião desta manhã, nós te agradecemos por esta oportunidade de conversar um pouco, de falar sobre o passo à distância, essa tarefa tão abençoada que estamos tendo a oportunidade de participar neste momento. A nossa contribuição minúscula da casa, de cada um de nós, em favor da grande obra que é tua, Senhor Jesus, que é dos Espíritos, porque sabemos que toda cura, seja física ou espiritual, ela vem de fora para dentro da pessoa, e que para alcançar este feito tão desejado, necessitamos reunir merecimento, oportunidade, e necessitamos da tua presença, ó Jesus. Por isso vimos te agradecer por todos esses benefícios, pelo benefício de conversar sobre isso na manhã de hoje, informalmente, com muito amor, com muita vontade. Ampara-nos a todos e que assim seja.